Olá, senhoras e senhores, doutoras e doutores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os nossos queridos alunos do portal Exame de Ordem. Segue mais um simulado, na verdade, o último simulado, não é, Diego? Terceiro simulado visando a preparação aí para este 22º exame de ordem. Olha só, vamos colocar a primeira questão. A gente faz aquela forma, não é, gente? São 6 questões de processo civil, 3 questões. Professor André Mota corrige as outras 3 questões. A nossa querida professora Sabrina Dourado, minha musa do processo civil, ela faz a correção. Então, vem para cá comigo. Olha só, nós temos aqui a primeira questão que diz o seguinte. Antônio, advogado de Bernadette, ajuizou a ação de cobrança desacompanhada do instrumento de mandato, com o objetivo de evitar a prescrição, tendo em vista que a autora estava ausente da cidade e, por isso, não tinha condições de assinar a procuração. Neste caso, o que é que vai acontecer? Queridos, olha só lembrar aquilo que nós vimos nas nossas aulas, não é, regulares. Nós falamos lá que o advogado ele não pode atuar, em regra, sem estar munido do instrumento de mandato que se materializa numa procuração. E aí a gente verifica isso a partir do artigo 103 do novo CPC. Vejam bem, ocorre que nós sabemos, logicamente, que o advogado ele precisa da procuração para atuar em juízo, mas existe aquelas hipóteses em que essa procuração será dispensada. A primeira situação é quando ele atuar em causa própria, ele não precisa de procuração, obviamente, ele não seria monstro do biscoito para passar uma procuração para ele mesmo. A segunda hipótese em que ele pode atuar sem procuração é naqueles casos para evitar prescrição, decadência, preclusão, ou atuar no processo para praticar outros atos considerados ou reputados como urgentes. Agora vejam, nesses casos, quando ele quer atuar para evitar prescrição, decadência, preclusão, ou atuar para praticar, para evitar, digamos assim, algum dano, né, em situações de urgência que nós acabamos de mencionar, nessas situações ele vai se obrigar a exibir o instrumento de mandato, tá? No prazo de 15 dias, prorrogável este prazo por outros 15 dias por despacho do juiz. Aí você pergunta, André, e se ele não exibir esse instrumento de procuração, o que é que vai acontecer? Bem, neste caso, seus atos eles serão considerados ineficazes, né, já que ele atuou sem autorização do seu cliente, e ele ainda, não é, além de ele ter realizado os atos que são considerados ineficazes, ele vai responder por todas as despesas, né, e ainda perdas e danos, eventuais perdas e danos que ele tenha causado à parte adversa, tá bom? Então, qual seria a resposta? Já que Antônio aqui, olha, ele é advogado de Bernadette e, para evitar prescrição, atuou sem estar munido da procuração. Neste caso, o que é que acontece? Antônio se obrigará, mediante caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 20 dias, prorrogável por até outros 20, não é? Por despacho do juiz. Isso aqui está duplamente errado. Primeiro porque, para ele atuar, não é, sem a procuração, ele não precisa prestar caução, ele não precisa fazer um depósito ou prestar alguma garantia. Não. Ele se compromete perante o juiz, pede essa autorização para exibir essa procuração no prazo de 15 dias, prorrogável aí o prazo por outros 15 dias. Então, está duplamente errado. Primeiro, porque não há necessidade de caução. E segundo, porque o prazo não é de 20 dias, mas sim de 15, prorrogável por outros 15, tá bom? A letra B diz que o processo será extinto sem resolução de mérito, tendo em vista a inexistência da procuração, com consequente reconhecimento da prescrição. Não, por quê? Porque o artigo 104, né, conforme eu disse, o artigo 104, ele autoriza, tá? O artigo 104, ele autoriza essa possibilidade aí do sujeito atuar sem procuração, desde que ele se comprometa a exibi-la, tá bom? Nessas situações de urgência, obviamente. Nós temos aí a letra C que diz: a inicial será indeferida por estar desacompanhada de documento essencial. Está errado, não é, gente? Porque ela não será indeferida. Não será indeferida porque
advogado terá a condição de exibir o instrumento de mandato, conforme nós dissemos que está expresso no artigo 104. Portanto, a letra D de dado é a que nos resta, nós vamos assinalar, que diz que Antônio se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15 por despacho do juiz. Nós temos a segunda questão que vai falar sobre o prazo. Olha, gente, quando nós falamos dessa questão de prazo, tá? Qual é o prazo? Quando é que começa a correr o prazo no novo Código de Processo Civil? E aí eu chamo a atenção de vocês para as disposições do artigo 231, tá certo? Olha só, aí vai depender. Se nós estivermos diante de uma, por exemplo, uma citação, a citação tiver ocorrido, citação ou intimação tiver ocorrido pelo correio, tá? O prazo só começa a contar a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Aí você pergunta, se nós tivermos vários réus, aí não tem problema. Conta-se a partir da data da juntada aos autos do último aviso de recebimento. Se a citação foi feita, a citação, a intimação foi feita por oficial de justiça, só começa a contar o prazo a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. E, lógico, se forem vários réus, várias pessoas que tenham sido citadas, a contagem só começa a contar a partir da juntada aos autos do último, tá certo? Se ocorrer, por exemplo, uma citação através de carta precatória, o prazo só começará a contar a partir da data da juntada aos autos da carta precatória devidamente cumprida. Devidamente cumprida. Se a carta foi cumprida lá pelo juízo deprecado, ele remete de volta a carta precatória, tá? Ou ele pode até mandar através de comunicação, não é? De outra forma mais rápida de comunicação. Se ele mandar através de outra forma de comunicação, essa comunicação, no momento que for juntada ao processo, não é? Dá o processo perante o juízo deprecante, aí o prazo começa efetivamente a correr. Então, essa foi uma questão bem tranquila. Coloca lá, Diego, olha só. A letra A diz, quando a citação ou intimação for feita pelo correio, da data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Essa já é a alternativa correta. A letra B diz, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da realização da diligência, da data da realização da diligência. Isso está errado porque não é data, não é da realização de diligência, e sim da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, tá? Diz lá o artigo 231. Aí vem a letra C que diz, quando houver vários réus, da data da juntada aos autos do primeiro aviso de recebimento ou mandado citatório. Não é do primeiro, e sim do último, tá? E a letra D de dado diz que quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data do cumprimento da diligência. Não é da data do cumprimento da diligência, mas sim da data da juntada aos autos dessa carta devidamente cumprida. Tá certo? Então, a letra A efetivamente é a alternativa correta. Nós temos a terceira questão, que diz assim, em relação à temática dos recursos, assinale a alternativa. Opa, gente, olha só, a alternativa agora é a alternativa incorreta. Sobre a temática dos recursos, eu chamo a atenção de vocês para os artigos 994 e seguintes do novo CPC, 994 e seguintes. A letra A, ela nos diz o seguinte, senhoras e senhores, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei. Está correto, eu só faço uma observação aí que a gente não deve, não é falar fiscal da lei, mas sim, não é fiscal da ordem jurídica, né? Hoje, o novo Código de Processo Civil, quando vai falar da figura do Ministério Público, ele trata aí, na verdade, houve aí um erro de, digamos assim, até de digitação. Eu acho que foi uma questão que foi aproveitada de um banco de questões, mas que deveria ter colocado fiscal da ordem jurídica. Mas isso é só um termo, tá, gente? Uma colocação, essa alternativa ela está correta. O Ministério Público ele tem legitimidade para recorrer no processo, tanto nos processos em que ele é parte, não é? Então, por exemplo, ele é autor de uma ação civil pública, então ele tem legitimidade, quanto naqueles em que ele oficiou como fiscal, embora aqui esteja da lei, não é? Mas esse termo foi ajustado para fiscal da ordem jurídica, só houve um errozinho aí de digitação, deveria ter, não é? Essa questão que estava do banco de questões, ela deveria ter sido aí atualizada, mas está correta, tá? Está correta aí.
O Ministério Público ele é fiscal hoje, ele é chamado, né, de fiscal da ordem jurídica. A letra A diz que o Ministério Público... Não, a letra B, não é? Houve tanta repetição, Diego, que até a letra A foi repetida aí, tá vendo? Mas vem para cá comigo, vamos ver a letra B. O recorrente poderá a qualquer momento, desde que com a anuência do recorrido, desistir do recurso. Isso está errado, gente. Quando a gente vai dar uma olhada, não é, em desistência, lá no 998, a gente verifica que o sujeito que apresenta um recurso, ele pode muito bem desistir a qualquer momento. Tá? Ele pode desistir a qualquer momento do recurso. Ora, o recurso é meu, eu faço dele o que eu quiser. E para desistir, eu não preciso de anuência de quem quer que seja. Por quê? Porque se eu estou desistindo do recurso, tá? Se eu recorri é porque eu fui prejudicado com a decisão. Então, se eu estou querendo desistir do recurso, quem continua sendo o maior prejudicado serei eu. É por isso que o recorrente não precisa de anuência, né? Nem do recorrido, nem dos litisconsortes para desistir de um recurso. Tá? Dos despachos não cabe recurso. Essa alternativa é correta. Aliás, eu estou procurando a errada. Olha que perigo, eu já ia assinalar a correta, não é? A primeira está correta, não é? A segunda está errada, que é a que nós vamos assinalar, já que nós estamos procurando a errada, tá bom? A letra C está correta, nós não vamos assinalar, porque nós estamos procurando a errada. A letra C, não é? Lá quando a gente vai dar uma olhada no artigo 1001, a gente percebe que contra despacho não cabe recurso. Por que contra despacho não cabe recurso? Porque despacho é um pronunciamento do juiz que não tem conteúdo decisório, o juiz só dá mero andamento. Então, se, por exemplo, o juiz intima as partes para apresentar rol de testemunhas, ou recebe a petição inicial do autor e manda citar o réu para comparecimento em audiência, esses atos são despachos, eles estão dando meramente um andamento. Não tem conteúdo decisório, logo não tem carga lesiva. Se não tem carga lesiva, não há interesse em recorrer de um despacho. Tá certo? Então, a letra B de bola, que é a questão que nós vamos assinalar, é a letra errada. A letra D de dado diz que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se forem distintos ou opostos os seus interesses. Também está correta, nós não vamos assinalar. Gente, se um litisconsorte interpõe um recurso, esse recurso vai beneficiar os demais, desde que seus interesses sejam os mesmos. Eu comentei essa situação até, não é? Eu comento essas situações até em sala de aula, quando eu digo, olha, Maria vai propor uma ação alegando que houve um erro numa cirurgia e que ela teve prejuízo. Aí ela propõe uma ação contra dois réus, o médico e o hospital. Aquele velho exemplo do médico e do hospital. Tá? Vamos imaginar que o juiz, na sentença, condene o médico e o hospital em virtude da cirurgia que não é bem sucedida. Gente, mesmo que o réu, o médico, não apresente apelação, se o hospital apelar e essa apelação for provida, essa apelação do hospital, né, o tribunal entender que não houve culpa, né, do médico, não houve culpa da cirurgia, né, o malefício que Maria possuía era um malefício, digamos assim, decorrente de um problema genético. Vejam que este recurso, o resultado desse recurso vai beneficiar quem? Vai beneficiar o médico, embora este não tenha recorrido. Né? Vai haver aí aquilo que a doutrina chama de efeito expansivo subjetivo do recurso. Tá? Então, o que é que vai acontecer? O recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita a todos, desde que os seus interesses sejam os mesmos. Né? Porque se os seus interesses fossem distintos ou opostos, o recurso apresentado por um não iria beneficiar o outro, tá certo? Espero que tenha dado tudo certinho, espero que vocês tenham arrebentado, sigam firme, porque está chegando o momento da prova e eu tenho certeza que vocês estarão preparados e Papai do Céu está no controle, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.